acesso em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Igreja, Deus capacita os escolhidos. Você vai entender onde eu quero chegar. Quando a gente nasce sem saber nada desse mundo. Nada absolutamente. Aí o tempo vai passando, o pai, a mãe ou o responsável da criança coloca numa creche. Da creche vai para uma escola. E aí vai crescendo. Então, com o passar do tempo, a gente aprende as vogais, o alfabeto, a escrever, a ler, e aí vai desenvolvendo. Em alguns casos, o pai e a mãe já ensinam em casa. E a criança vai desenvolvendo ali a sua inteligência. Depois, com o passar do tempo, a criança escolhe o curso que ela quer fazer. Se ela quer ser uma médica, uma advogada ou outra profissão, alguns viram cantores, enfim. Aí é o percurso futuro da criança. Mas eu estou falando isso porque o início foi Deus usando alguém para capacitar aquele ser. Seja um menino ou a menina, Deus usou alguém para capacitar. É como a gente aqui. Deus usou alguém na nossa infância para nos ensinar a escrever, falar, enfim, tudo isso. Com Deus é igual. Quando a pessoa vem para Deus, ela vem como uma criança. Ela não conhece nada. A gente vai para Deus imposto pela religião do familiar. O familiar nasceu em tal religião e joga a gente para aquilo. Não deixa a gente escolher. Glória a Deus se a gente cresce, nossa visão é aberta e a gente fala, não, aquela religião não é para mim, eu vou escolher essa aqui agora, porque vai me ligar diretamente para Deus. Aí Deus começa a nos capacitar. E nos capacita através dos servos dele. Mas aí entra uma questão. Há servos e servos. Vai ter servos que vão te ensinar o caminho da palavra pura de Deus. Mas vai ter servos que vai te ensinar o caminho da barganha. Olha o perigo aí. Olha aí a confusão. Vai ter servos que vai dizer para você que a bênção vem pela fé. Mas vai ter servos que vai falar que a bênção só vem se você fazer um voto, fazer uma campanha. Aí vem a confusão. Olha o perigo aí. Então aquela pessoa que está sendo orientada, quando ela descobre a verdade, ela fica mais forte na fé, porque ela aprendeu que através da palavra de Deus, ela é abençoada. E aí ninguém engana mais essa pessoa. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então Deus é Ele que capacita. É Ele que nos dá a orientação para a gente poder viver, para a gente agir conforme a palavra de Deus. E nada melhor do que a própria Bíblia para dar essa orientação. Você vai receber agora ouro. A palavra vale mais do que ouro. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A palavra é um ouro para a gente. E olha o que Deus vai falar para cada um de nós. Ó. Provérbios, capítulo 3. Primeiro ouro que Deus nos dá é esse aqui. Ó. Filho meu ou filha minha, não te esqueças dos meus ensinos. Tá vendo? E o teu coração guarde os meus mandamentos. Você que tem uma criança, a sua criança não esquece do que você ensina para ela. Você ensinou ela a escrever, a desenhar, ela faz aquilo direitinho. A criança segue aquilo que o pai ou a mãe ou o responsável ensina para ela. Então, o ambiente familiar conta muito. Se a criança cresce num ambiente hostil, num ambiente ruim, ela vai virar uma criança amarga, uma criança ruim. Mas se ela cresce num ambiente tranquilo, com amor, com respeito, ela vai ser uma criança cheia de amor, cheia de respeito. Se ela cresce num ambiente de magia, ela vai seguir para aquilo. Mas se ela cresce num ambiente cristão, da fé, ela vai seguir aquilo e ninguém tira isso dela. Por isso que eu digo, quando você põe a criança para ver um vídeo de fé, uma palavra, ou traz na casa do Senhor, ou ela aprende as coisas, ela fica fixa na mente dela. Não foi o que a Mônica falou? Que a criancinha lembra de uma brincadeira que eu fiz, de botar a mão assim e até hoje ela faz isso, ela fixou aquilo. Ou seja, a criança fixa aquilo que você ensina para ela.
Então ensine ela sobre Jesus, coloca desenho bíblico que tem na internet para ela aprender as coisas do Senhor agora, porque ela vai crescer, vai entrar na escola. Nem toda criança tem ambiente da fé, mas a sua vai ter em nome de Jesus. Então ela vai ver a diferença dela para as outras crianças. As outras crianças estão num ambiente complicado, a sua não, está num ambiente abençoado. Diga glória a Deus. E ela vai falar: mãe, o colega fala isso, fala aquilo. Ó, filha, não fale as palavras do colega, porque são palavras que Jesus não gosta. A mamãe não fala assim. É verdade, a mãe não fala isso, então não fale também. Olha você educando ela aí. Eu costumo dizer, né? 90% da educação é em casa, 10% é na escola. Que a professora não controla todo mundo, mas você controla a sua criança. Então assim é Deus conosco. Deus está nos capacitando para um novo tempo, capacitando para saber esperar no tempo de Deus, capacitando para saber agir no tempo de Deus, capacitando para andar na presença de Deus. Por isso Deus fala: filho meu, não te esqueças dos meus o quê? Ensinos, e o teu coração guarde o quê? Por que Deus manda guardar no coração os mandamentos? Por que Deus não manda guardar na cabeça, mas manda no coração? Porque o coração é o primeiro órgão a ser formado quando somos apenas um embriãozinho. O primeiro é o coração. Ele começa a bater para bombear o sangue para os outros órgãos. Então Deus manda guardar os mandamentos aonde? No coração, igreja. Quando uma pessoa ela recebe uma ofensa, uma mágoa, onde é que fica armazenado? É no coração, infelizmente. E a pessoa lembra e fica triste. Repare uma coisa, lembra aí de algo triste aí que você já passou, ou de alguma ofensa que você já sofreu. Só em você lembrar você já fica triste. Da pessoa que lhe ofendeu, que te machucou, se ao lembrar, sua vibração vai para baixo. Agora lembra aí de uma coisa boa, o dia que você casou, uma festa que você participou, o nascimento da criança. Olha aí, sua vibração já sobe. Por quê? É uma lembrança boa. Diga glória a Deus. Quem percebe o pastor? Então, igreja, tudo isso vem da capacitação que Deus dá para nós. Então esqueça o ontem. Ontem já passou. Faça hoje o que você não conseguiu fazer ontem. E amanhã faça melhor do que você está fazendo o quê? Está fazendo hoje. Diga glória a Deus. Aí diz aqui mais, ó, o versículo 2. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Quem é que não quer isso? Quem é que não quer anos de vida e paz? Aqui nem está falando de dinheiro. Olha como Deus é santo. Ele não está falando anos de dinheiro, anos de riqueza. Ele está falando anos de vida e o quê? E paz. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas não tem o quê? Não tem paz. Quanto mais dinheiro, menos paz. Pode ter certeza disso. Porque quanto mais dinheiro, mais compromisso. É verdade ou não é? Quanto menos dinheiro, também tem compromisso, mas é menos. Então Deus fala que quer que você tenha anos de vida e anos de quê? Anos de paz, igreja. É o que o mundo precisa. Continuando, versículo 3. Não te desamparem, a bondade e a fidelidade colocas no pescoço, escreve na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Observe que Deus, quando Ele capacita um escolhido, Ele capacita para essa pessoa ser abençoada e abençoar outras pessoas também. Eu vou dar um exemplo bem simples. Quando o rei Saul, ele estava na parte maior da sua realeza, ele começou a ter graves problemas. Porque Saul já era rei, já tinha um grande exército, ele tinha muitas batalhas para enfrentar,
E ele vencia as batalhas, porque Deus era com ele. Mas teve uma batalha que ele foi e não obedeceu à ordem de Deus. Deus falou com ele: olha, Saul, você vai invadir aquele território inimigo e vai destruir o principal, que é o rei Ameleque, porque ele está matando as grávidas, está matando os idosos, está fazendo mal à população. Então você vai eliminar o alvo. Deus era assim e é assim. Saul foi, quando pegou o rei inimigo, não matou o rei, prendeu o rei, deixou vivo. Aí quando ele voltou para a guerra, o profeta Samuel falou: por que você desobedeceu a ordem de Deus? Deus não te deu tudo? Era só obedecer. Deus queria que você eliminasse o mal pela raiz, você não eliminou. Aí o próprio Samuel, o profeta, pegou a espada e eliminou aquele rei. Depois que ele eliminou o rei, o profeta olhou para Saul e falou assim: olha, Saul, hoje você perde o teu reinado porque você foi rebelde ao Espírito Santo. Aí Saul começou a chorar: por favor, não quero deixar de ser rei. Deus já decretou outro para o teu lugar. Aí Saul começou a ficar atormentado. A Bíblia diz que um demônio começou a atormentar Saul. Aí o que aconteceu? Davi estava em outra região e Davi era conhecido por tocar o quê? Harpa. E o Davi cantava também, era cantor e tocava harpa. Aí o filho de Saul, que era amigo de Davi, falou: olha, Davi, visita meu pai porque ele está atormentado. Toca a harpa para ele se acalmar. E a Bíblia fala que quando Davi ia e tocava a harpa, Saul ficava calmo. O mal saía e Saul ficava tranquilo. Aí Saul fez o quê? Colocou Davi como soldado do exército. Onde eu quero chegar com isso? Que Deus capacitou Davi para algo que Davi nem imaginava. Davi seria o futuro rei, mas não imaginava que seria naquela época. E ele tocava a harpa e acalmava o rei Saul. O mal saía de Saul. Onde eu quero chegar com isso? Hoje em dia tocar a harpa é você seguir em frente com a sua vida e através do seu testemunho alguém vai ser abençoado. Não precisa ser uma multidão não, basta uma pessoa ser abençoada pela sua presença, já é uma bênção, porque a sua vida tem a presença de Deus. Amém? Amém. E quando você vai num lugar e Deus está contigo, o mal que tiver naquele lugar tem que se retirar, porque chegou ali uma filha de Deus, chegou ali um filho de Deus. Diga assim seja. Assim seja. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o mundo que a gente vive é um mundo complicado. Não é todo mundo que tem a sua educação. Não é todo mundo que tem a calma que você tem. Não é todo mundo que tem a paz que você tem. Vai ter ambientes que você vai em paz, mas tem gente ali que só quer guerra, principalmente no local de trabalho. Tem gente ali que só quer lhe pisar, lhe destruir, lhe difamar, lhe atrapalhar. Você vai ter que ser muito forte. Pastor, como é que eu faço para ficar só em paz? Olha, se você ficar só em casa, eu lhe garanto que você vai ter muita paz. Mas se você for para o ambiente de trabalho, a guerra já vai começar. Eu fui tomar um café aqui do lado, nesse café do lado, deu pena da senhora, porque ela falou que vai ter que sair daí, porque os patrões estão dizendo que a maneira dela está afugentando os clientes. E eu olhei bem para ela e falei assim: olha, na minha opinião isso é mentira, é um argumento que ele está usando, como não pode lhe pagar, está usando um pretexto para te tirar daqui. Porque a senhora, na minha opinião, é muito simpática. A senhora do café, você acha ela não é simpática? Educada, sorridente, fala bem com todo mundo. Então os patrões usaram esse argumento. Em vez de falar a verdade, olha, estamos sem fundos para pagar, inventou uma história, botando a culpa na moça. E ela não tem culpa de nada. E eu falei com ela: olha, vá em paz, Deus abriu uma grande porta para si e vai te abençoar. Eu lembro dela, no início que abriu o café, ela limpando o dia inteiro, trabalha das 7 até as 8, o dia inteiro aí, dando o melhor, mas não é valorizada. O mundo é assim, igreja. Às vezes, quanto mais você faz,
menos valor você recebe. Por isso que eu digo, você tem que olhar mesmo para Jesus. E eu dei força a ela, falei, olha, na minha opinião, você é uma ótima pessoa, mas olha, quem vai perder são eles, siga seu caminho, siga em frente. Porque Deus capacita os escolhidos. Então foi Deus que lhe capacitou, para você até hoje estar aqui, ouvindo essa palavra. Se Deus está permitindo você ouvir essa palavra, é porque Ele vai te abençoar e te capacitar ainda mais. Diga glória a Deus. Repita comigo, eu quero a capacitação de Deus na minha vida. Amém? Continuando, olha o que diz o versículo 5. Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Isso é muito forte, igreja. Por mais que você tenha inteligência para fazer as coisas, não se apoie nisso. Nunca diga, eu faço isso porque eu sou boa, eu sou bom. Você tem que falar, eu faço isso porque Deus me capacita. Se não fosse Deus para guiar minhas mãos ou guiar meu cérebro para fazer as coisas, eu jamais iria conseguir. A nossa humildade tem que estar acima da vaidade. Quem percebe o pastor? Quem te conhece, que é do mundo, vai dizer assim, poxa, você é mesmo boa. Olha, você é bom no que faz. O pessoal do mundo vê assim. Mas dentro de si você fala, não, não sou boa não, nem bom. É Deus que me capacita. Não fosse Deus me capacitar, eu não conseguia nada disso. Agradeça o elogio que alguém vai lhe dar, mas dentro de ti se humilha, ó Deus. A pessoa me elogiou, mas o Senhor sabe que eu só consegui porque o Senhor me ajudou. Coloque isso na tua cabeça. Aí você vai, crescer mais e mais. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nunca tem aquela coisa, eu quero, posso e mando. É eu mesmo. Não faças isso. Porque isso não é bom. A pessoa pode até escorregar e falhar. Quem nos capacita é o Espírito Santo. Quem nos ensina é o Espírito Santo. Quem nos dá inteligência é o Espírito Santo. É Ele que nos abençoa em tudo que a gente faz. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Continuando, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele vai endireitar as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e se afaste do mal. Olha só. Você reparou o que diz o versículo 7? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Eu faço isso porque eu consigo. É minha cabeça, é minha inteligência. Tenha muito cuidado com isso. Uma vez eu contei, já há muitos anos atrás, uma história de uma senhorinha que estava evangelizando, dando folhetos da igreja lá no Brasil. Estava o pessoal almoçando na esplanada e ela foi, olha, com licença, bom almoço, deixava o folheto e ia. Ela não ficava de muita conversa. A maioria aceitou. Teve um homem que ele não aceitou. Ela falou, olha senhor, está aqui um folheto, Jesus te ama. E ele falou, eu não preciso de Jesus para nada. Meu Jesus é esse bife aqui. Aí levantou o bife. Jesus esse aqui é o meu Jesus. Aí ele pegou, cortou, botou na boca, engoliu, não é que engasgou com o bife e morreu. Engasgou, caiu no chão, se estribuchou e morreu. Engasgado. Ele não falou que o Jesus dele era o bife? Quem percebe o pastor? Ou seja, blasfemou contra uma filha de Deus. Uma outra história que muito conhecida é que uma filha foi sair com os amigos e falou assim, mãe, já estou indo. E a mãe falou assim, Jesus lhe acompanhe. E a filha, só se ele for na mala do carro. Só se Jesus for na mala, porque na frente já está tudo completo. E a mãe, filha, não fales assim de Jesus. Não, ele vai na mala. Resultado, foram à festa, no regresso teve um acidente muito grave, todos morreram, na mala tinha ovos, e o policial falou assim, eu nunca vi um acidente tão trágico e nenhum ovo se quebrou. Porque Jesus foi aonde? E se ele fosse na frente, salvava o pessoal. Tá vendo aí? Inclusive a filha da senhora tinha morrido. Aí o policial falou, estranho,
O carro capotou, revirou todo, nenhum ovo se quebrou. Porque Jesus foi aonde? Tá vendo aí? A palavra tem o quê? Poder. Tem poder. Se a miúda falasse, a mãe, ore por mim, obrigado. Eu tenho certeza que ela ia para a festa e voltava viva. Mas por blasfemar, aconteceu isso. Outro detalhe, o Titanic, quando foi feito, todo robusto, um navio gigante, teve uma reportagem e o repórter perguntou para o engenheiro que fez o navio, é seguro essa embarcação? Ele poderia falar, olha, é seguro, o material é bom, ele podia falar isso. Mas ele falou uma frase que acabou com a vida dele. Ele falou assim, olha, é tão seguro que nem Deus afunda esse navio. Na primeira viagem, bateu no gelo e afundou. Olha só. E ele, inclusive, afundou também, morreu junto. Tanta coisa para falar, por que esse povo pega Deus nos assuntos e blasfema? Aí dá tudo errado. Um outro cantor no Brasil, muito famoso, Cazuza, ele fumava haxixe ou maconha, e em um show, ele puxou a maconha e falou assim, ó, soprou e falou, Deus, essa é para ti. Jogou a fumaça da maconha, da droga. Essa é para ti. Passou uns meses, contraiu SIDA, que é AIDS, morreu assim, ó. Ou seja, mais uma blasfêmia. E tantos que blasfemam contra Deus. Quem percebe o pastor? Uma atriz famosa, ou era modelo, Marilyn Monroe, o nome dela, ela falou que não precisava de Deus para nada na vida dela, que a beleza dela era tudo para ela, que ela não precisa de Deus para nada. Morreu engasgada, se não me engano, com vômito. Quando levaram o corpo dela para a autópsia, alguém roubou o corpo dela, deu para pessoas, abusaram dela, quando devolveram estava toda desfigurada. Que ela era bonita. Abusaram dela os artistas, pessoas famosas, pagaram dinheiro para abusar do corpo dela, já morta. Quem percebe o pastor? Ou seja, e quando devolveram, estava toda feia, toda cara quebrada, toda rasgada, toda destruída. Ou seja, mais uma blasfêmia. E por aí vai, irmão, se eu for falar de blasfêmia aqui, nunca mais acaba a reunião. Por que as pessoas falam isso? Porque elas não fazem de Deus o capacitador da vida delas. Então é Deus que nos capacita. Diga glória a Deus. Para terminar, o cantor John Lennon, dos Beatles, uma vez ele falou assim, ó, nós somos mais famosos que Jesus Cristo. Olha só. Um certo dia ele foi para casa, um fã chamou ele e deu 3 tiros e matou ele. Ou seja, alguns dizem que é o Pai, Filho e Espírito Santo, que ele blasfemou, falando que seria mais famoso que Jesus Cristo. Então esse povo, em vez de abrir a boca para falar coisas naturais, pega o nome de Deus em vão. É um mandamento, não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão, mas eles falam. E esse povo não aprende. A história está aí para mostrar. Então Deus, igreja, Ele capacita. Mas Deus também é o quê? Ele é justo, Ele é justiça, Ele não falha. Quando você obedece a Deus e anda com Ele, há uma bênção que recai sobre nós. Essa bênção está na Bíblia. O versículo 8. Olha o que diz o versículo 8. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Olha só. Reparou nisso? Quando você pede para Deus te capacitar, Ele até te dá saúde. Não estou dizendo que eu ou você não ficamos doentes. A gente pode ficar doente, é normal, porque a gente está nesse corpo físico. A nossa alma, aprenda uma coisa, o que adoece é a carne, porque a alma não adoece. A nossa alma não morre. O que enfraquece é isso aqui. Se você pegar uma faca e fazer assim, começa a sangrar na hora, porque é a carne. Mas o que cortou não foi a alma, foi a carne. Quem percebe o pastor? A nossa alma continua intacta. Então, ande com Deus, se aparte do mal e pede a Ele para te capacitar. E isso vai trazer saúde para você. Como é que essa saúde vai vir? Vai vir de várias maneiras. Deus pode lhe dar saúde através de uma oração. Deus pode lhe dar saúde pelo remédio. Quem é que toma medicação?
Quase todo mundo, até eu também tomo uma indicação. Deus pode lhe dar saúde através de um exame, você faz um exame e descobre o que tem ali. Deus pode lhe dar saúde pela vacina. Deus pode lhe dar saúde por uma boa alimentação que você tenha. Quem percebe? Deus pode lhe dar saúde por uma caminhada que você faz. Deus dá saúde para a gente de várias formas. Basta a gente buscar a capacidade que vem só do nosso Deus. Amém? Amém. Aí vamos ler de novo o versículo 8. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então, quando Deus escolhe alguém, Ele capacita, dá sabedoria e abençoa. Voltando ao rei Davi, ele tocava a harpa. Por ele tocar de coração, ele não queria nada em troca de Saul. Saul era rei, podia dar dinheiro para Davi. Davi não queria isso. Davi só queria ver Saul bem. Por Davi ter esse bom coração, mais à frente, Deus levanta Davi como rei em Israel. Um rei justo, honesto e capacitado por Deus. Saiba que Deus vai também te levantar para ocupar algum lugar. Ele vai te capacitar, vai tirar alguém e vai colocar você para te capacitar, para você desenvolver naquele lugar. E agradeça a Deus por toda oportunidade que chegar na sua vida. Não existe oportunidade pequena nem grande. Oportunidade é oportunidade. Chegou, é de Deus, pede para te capacitar e Ele vai capacitar e vai abençoar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Fique em pé, igreja, por favor, em nome de Jesus.